dia, Shalom. Mais um dia estamos aqui para o nosso devocional. Eu, pastora Márcia Valente, vou com vocês hoje compartilhar, meditar um pouquinho na palavra de Deus. E já quero começar lendo aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Numa outra versão, fica assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Muitas vezes na nossa vida, a gente passa por situações que a gente não esperava passar, que a gente não quis passar e que a gente não escolheu passar. Eu tenho certeza que isso não acontece só comigo. Às vezes a gente está tranquilamente vivendo a nossa vida e de repente alguma coisa inesperada e não tão agradável acontece. E nessa hora, o que é que a gente faz? Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e subentendemos que nós também com Cristo venceremos todas as coisas. Quando a gente lê esse versículo de Romanos 8, 28, que nos assegura que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, a gente começa a perceber o quanto que, por mais que nós somos pegos de surpresa em algumas situações, o quanto Deus não é. O quanto Deus não é pego de surpresa, o quanto Deus está olhando e sabendo de todas as coisas que está acontecendo e o quanto Ele está controlando tudo isso, o quanto Ele pode transformar até maldição em bênção para os seus filhos. E quando eu olho para esse versículo e quando eu penso nas agrúrias da nossa vida, que todas nós passamos, seja uma enfermidade, um desemprego, um rompimento, uma separação, um divórcio, uma perda, um luto, enfim, todos nós passamos pelo dia mau. E quando a gente passa por esse dia mau e quando a gente tem que enfrentar aí essa luta, como é que a gente enfrenta? Tem uma frase que rola aí nas redes sociais, muito voltada até para a parte psicológica e psicanalítica, que é assim, traz uma questão assim: o que você faz com o que fizeram com você? E às vezes eu me pego, pensando, e outro dia quando eu li de repente essa frase, eu fiquei imaginando e lembrando do meu dia mal, do meu dia de deserto, do meu tempo de deserto, e eu fiquei pensando, eu tinha algumas opções, a gente sempre tem algumas opções do que fazer no dia mal, do que fazer, quando a gente está passando ali pelo deserto, essa palavra é tão comum para nós cristãos. E como é que a gente lida? Como é que a gente passa por esse dia, por esse momento, Como é que a gente passa por esse tempo? E agora aqui, lendo esse versículo de que todas as coisas cooperam para o meu bem, como é que a gente passa? Como é que eu passei lá pelo meu dia mal? Como é que eu passei aquela luta? Como é que eu passei aquela prova? O que eu fiz com o que fizeram comigo? Eu tinha algumas escolhas, eu tinha a escolha de desistir, eu tinha a escolha de ir por um caminho mal, por um caminho pior ainda do que eu estava, de acordo com aquilo que eu escolhesse viver naquele momento ou fazer, de acordo com a atitude que eu tomasse, era um lugar que eu tinha para ir. E aí é onde eu ia parar, dependendo de tal atitude, E aonde você está indo? Onde que você está? Para que lugar? Qual é o rumo
que você está dando para a tua vida, para a tua história, de acordo com aquilo que você está vivendo, de acordo com as tuas lutas, né? Com as coisas. Nós sabemos, queridos, que nós estamos enfrentando dias maus, dias difíceis, né? E o que a gente está fazendo com isso tudo? Como é que a gente está se comportando? O Senhor falou que tudo vai cooperar para o nosso bem. E às vezes a gente tem dúvidas. Eu falava na época, será? Será que isso vai cooperar para o meu bem de alguma forma? Tá doendo demais. Quem sabe hoje essa dor seja tua. Quem sabe hoje você está passando por esse dia difícil, de dor, de choro. E eu vim aqui hoje para dizer para você o que me disseram um dia: vai cooperar para o bem. Vai cooperar para o bem, pastora, mas como? Como que eu posso imaginar que essa tragédia, que essa luta, que essa perda vai cooperar para o meu bem? Vai cooperar para o teu bem. Apenas creia e faça boas escolhas. Faça decisões que você tenha ouvido do Espírito Santo que é para você fazer. Faça escolhas que você tem ouvido do teu Deus, que é para você fazer. Siga aquilo que o Espírito Santo diz para você fazer e mergulhe na palavra de Deus. Mas, pastor, eu não sei ouvir, eu não sei ouvir o Espírito Santo, eu não sei ouvir o Senhor. Queridos, a palavra de Deus traz respostas. A palavra de Deus traz caminho. A palavra de Deus é Deus falando com a gente. Muitas vezes eu não conseguia ter uma leitura sistemática na época que eu estava assim naquela luta. E às vezes eu abria a Bíblia no Urim e Tumim, sabe como que é? Aquele negócio que você faz assim e abria. Algumas vezes eu fiz isso. E pela misericórdia e graça, o Senhor se revelava para mim ali. E falava comigo, e me dava direção, me dava caminho. Não é para você fazer isso direto, tá? Para você ler a Bíblia sistematicamente. Para você estudar a palavra, mergulhar. Mas, sabe aquele paliativo no momento do desespero? E o Senhor falava comigo, era muita misericórdia. E por que eu tô falando tudo isso? Eu também não sei. Mas eu sei que deve ter alguém aí que está no momento difícil, que está no momento de luta, que está no momento de dor, de vencer o gigante, de vencer, né, o urso, de vencer o leão. Seja lá que luta é essa que você tá, mas eu vim aqui falar para você que coopera para o teu bem e não ouça as vozes contrárias àquilo que é a palavra de Deus e as promessas de Deus para sua vida. Eu me lembro que eu tinha pensamentos muito contrários àquilo que eu sabia que era para eu viver. É que parecia impossível que um dia eu ia estar aqui gravando um devocional, por exemplo. Parecia impossível que um dia eu ia voltar para o altar para ministrar a palavra, sabe? Parecia que era impossível um dia eu ter, eu voltar a exercer a minha profissão, que é cuidar de pessoas. E o Senhor transformou o meu choro em riso, a minha dor em cânticos, a maldição em bênção. E Ele fez tudo novo. E eu quero dizer para você que eu, olhando para trás hoje, eu posso declarar que cooperou para o meu bem. A Márcia que eu era, eu não sou mais. Há 5 anos atrás existia uma Márcia, que o Senhor pegou como um barro e modelou com as suas próprias mãos, fez de novo. Então tem algumas coisas que essencialmente são minhas, que ok, estão aí. Mas muita coisa o Senhor acrescentou.
Muita coisa o Senhor fez para eu viver como novidade de vida. E eu tô aqui para dizer para você que tudo que eu chorei, todas as dores que eu passei, todas as marcas que ficaram no meu corpo, elas glorificam o nome do meu Deus. Cada lágrima que o Senhor recolheu, cada choro que Ele transformou em riso, glorificam o nome do meu Deus. Cada necessidade que o Senhor socorreu, sabe? Cada coisa que não posso dizer que faltou, porque o Senhor cuidou muito de mim, mas cada coisa que eu queria e não tive porque não era essencial naquele momento, o Senhor me restituiu e continua a obra na minha vida. E eu tô aqui para falar para você que hoje é um dia de esperança. Esse devocional traz para você um portal de esperança aberto e liberado para você hoje. Esse devocional traz para você a perspectiva de que isso que você está passando ou passou coopera para o seu bem. E assim como um dia o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, no capítulo 6:17, né, que está escrito: sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Eu quero deixar para você esse versículo, para dizer para você: e agora? Sem mais, que ninguém me perturbe, porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Cada dor, cada choro, cada tristeza será transformado em glória, em bênção, e que você saiba e experimente que tudo coopera para o seu bem. Cada marquinha aí de Jesus no seu corpo vai ser transformada em salvação, em vidas que vão se achegar para Deus através do seu testemunho. Transforma tudo isso aí em testemunho e vamos povoar o céu. Força, fé, Deus é com você. O Senhor não desistiu de nenhuma vírgula na tua história. Vai em frente. Deus é com você. Vai cooperar para o teu bem. E essas marcas glorificam o nome de Jesus. Deus te abençoe.